Olá, eu sou a Daniele Matos e eu tô aqui hoje para diferenciar para vocês tristeza de depressão. A tristeza é um sentimento presente desde os primeiros anos da vida de um indivíduo, quando vivemos a perda de pessoas queridas, de momentos esperados, sendo eles reais ou simplesmente imaginados. Nessas horas, vivemos sensações de desconforto, mal-estar, de dor emocional, que com o passar do tempo serão diluídos com as experiências da vida. A tristeza, portanto, apesar de não benquista na nossa cultura, é um sentimento importante do ponto de vista do amadurecimento emocional, pois ela é capaz de produzir uma riqueza imaginativa e simbólica grandiosa. Lembrando que a capacidade de brincar, de criar, de produzir arte, cultura, conhecimento, se dá muitas vezes em situações em que experimentamos dores, frustrações ou tédio. Obviamente, isso não significa que devemos produzir artificialmente tristeza nas crianças ou adolescentes, mas de acompanhá-los nesses momentos, oferecendo um ambiente que favoreça que a tristeza encontre o sentido na vida daquele indivíduo. Outro aspecto importante da tristeza é que quando a sentimos, compreendemos que a vida ocorre à mercê das nossas expectativas narcísicas, ou seja, sempre vamos correr o risco de nos decepcionarmos, frustrarmos, fracassarmos em certo sentido. Por fim, outro aspecto é que a tristeza costuma provocar maior responsabilidade nas relações entre as pessoas, na medida em que, quando nos entristecemos ou causamos tristeza em alguém, percebemos que as nossas palavras e atitudes têm impactos na vida uns dos outros e, portanto, é preciso cuidar de si para não sairmos por aí magoando pessoas que amamos, não é mesmo? É importante dizer que vivemos numa outra pandemia no mundo. É a pandemia da depressão. Os casos no Brasil ainda estão acima da média mundial e a incidência é maior entre as mulheres. Em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda principal causa de morte entre os jovens. A depressão, diferente da tristeza, é uma doença e tem como sintoma principal a anedonia, que seria a perda da graça, do tônus da vida e da relação do indivíduo com o seu próprio desejo. O indivíduo se sente impotente, sente que a vida sofre uma redução na aceleração, podem parecer problemas de apetite, dificuldades para dormir, sentimentos de culpa intenso, podem apresentar dores que andam pelo corpo, humor irritativo. Nas crianças são comuns sintomas como falta de graça no viver, falta de curiosidade, pouca tolerância com as próprias falhas ou com a falha do outro, sem tempo ou sem lugar para inventar ou brincar. Dão mais importância ao brinquedo e ao seu consumo ou ao triunfo na brincadeira do que à própria diversão que a brincadeira promove. Já os adolescentes deprimidos têm o costume de se julgarem, de se observarem, se medirem constantemente a partir dos ideais que eles criam para si e que sempre os colocam no lugar de impotência. Todos esses quadros não podem ser desvinculados dos ideais da nossa cultura competitiva, individualista e que, além de prezar a euforia e o triunfo, sempre avalia, cobra produção, sucesso e imagem. É importante dizer que nem sempre a depressão está associada à tristeza, podendo aparecer também sob forma de hipomania, ou seja, aquelas pessoas que se ocupam o tempo todo para não se verem de encontro com o vazio. Além disso, a depressão não é sinônimo de preguiça, pois não se trata de uma falta de vontade do indivíduo em mudar ou sair do lugar. Portanto, falas como vai passar ou você precisa olhar para o lado bom da vida costumam mais atrapalhar do que ajudar. O que uma pessoa com depressão precisa é de uma boa escuta,
sem julgamentos. E essa pessoa precisa também ser conduzida a um tratamento psicológico e psiquiátrico adequado, a fim de recuperar a sua capacidade de se levar a sério e, ao mesmo tempo, de conseguir rir de si mesmo tendo a plena certeza do seu tamanho, do tamanho da sua vulnerabilidade, como a de qualquer ser humano. E, por fim, acolher a ideia de que a vida não vem com o sentido pronto e que ele pode sempre ir se refazendo ao longo da vida. O tratamento da depressão, ele é essencial, pois diminui significativamente o risco de agravamento dos quadros de adoecimento e até mesmo o risco de suicídio. Portanto, é de suma importância que famílias, professores, profissionais de saúde, toda a sociedade criem condições favoráveis para o amadurecimento saudável de crianças e adolescentes. Por exemplo, prevenindo bullying, promovendo espaços de acolhimento, capacitando cada vez mais pessoas na arte da escuta e, em casos de necessidade, conduzirem indivíduos à ajuda adequada de forma cuidadosa e a tempo.